Olá pessoal, eu sou o professor Marco Luna e hoje nós vamos ver aqui, continuar o nosso inglês técnico, a nossa terceira aula. Lembram que na nossa primeira aula nós falamos sobre as palavras cognatas e na nossa segunda aula falamos das técnicas do prediction. E agora, na nossa terceira aula, nós vamos falar das técnicas do skimming e scanning. Então, observem, o skimming é apenas passar os olhos, dar uma olhada por alto num texto, em inglês. Apenas passar os olhos num texto e não se fixar em nada. Só para saber do que se trata. Você tem uma compreensão geral do texto, sem se fixar em um ponto específico. Essa técnica é usada no Enem. Então a pessoa vê o texto, que hoje em dia é texto e interpretação de texto no Enem. Então o que acontece? Ele está vendo aquele texto pela primeira vez lá na prova. Então essa técnica, ele dá uma olhada lá no título do texto, depois dá uma olhada ali embaixo e tal. Então ele usa a técnica do skimming para ter uma compreensão geral, sem assim específico. E depois, nas perguntas relacionadas ao texto, ele volta ao texto e poderá usar a continuidade da técnica. Ou seja, primeiro procure entender o título, você saber o assunto de que está se tratando, Depois, o primeiro parágrafo, mais ou menos. E se o texto for muito grande, procure entender alguns parágrafos lá pelo meio. E por último, por fim, o último parágrafo. Então, você tem um entendimento razoável do texto, mas não tem os detalhes específicos. Mas você sabe qual é o assunto, do que se trata mais ou menos. Isso é que é importante. Pois bem, você pegou um circuito e observe bem esse exemplo, encontrou essas frases. Você não tem ideia mais ou menos do que seja, mas você usou aquela nossa primeira técnica da primeira aula, as palavras cognatas, Então aqui, barriers, dá para entender que é bateria, cell phones, celular, muito usado, todo mundo conhece, digital camera, mas aí você não sabe o que é isso aqui, não tem ideia disso, nem dessa palavra, diz, mas barriers, sim. Source, muito conhecido de vocês, quem está fazendo o curso técnico, usado, muito usado, mas não vou dizer agora do que se trata. E, claro, electrical energy, energia elétrica. Então, ficou fácil de você olhar o texto em inglês, embora você não saiba algumas palavras, mas você está usando a técnica do skimming. Olhando esse texto, podemos afirmar com certeza, com base nas palavras cognatas, que o texto se refere a quê? A baterias e energia. É isso que é possível fazer com essa técnica do skimming. Então, nós agora, quanto ao scanning, que já é diferente do skimming, que quer dizer exploração geral, é uma técnica que corresponde a uma exploração mais detalhada em algo de seu interesse. Tipo, você fez um concurso, aí saiu lá no jornal, aí tu está lá procurando o seu nome para ver se você acha lá o seu nome, se você passou. É tipo isso. É uma varredura, tal qual um computador faz. Hoje em dia, é só você colocar no Google, o computador já faz o scanning, que quer dizer o quê? Uma varredura, não é isso? Vejamos então um exemplo do scanning. Não esquecer, claro, que você só fará uma versão. Logo é possível mudar palavras e até inverter frases, tirar, acrescentar, sem problema nenhum, desde que não mude o sentido do texto. Então vejamos aquele nosso exemplo.
O cara encontrou isso aqui, ele foi traduzir, né, um circuito e tinha esse texto. Aí ele viu aqui. Esse we, ele não sabe o que é, mas aqui é parecida com o português. Barriers, parecida também com o português. Cell phones, digital camera, mas ele não sabe o que é watch. And, these, só baterias. Are, ele não sabe também. A source, mas electrical energy, ele sabe. Energia elétrica. Deu para entender que está escrito praticamente, dá para se entender em português. Então nós vamos tentar fazer o seguinte, vamos começar substituindo as palavras cognatas, né, do exemplo citado. E assim ficou. We, ele não sabe o que é ainda. Então, usar baterias em celulares. Câmera, digital, watch, ele ainda não sabe o que é, nem and, nem diz. Baterias, nem are, source, de energia elétrica. O que acontece aqui? Ele substituiu isso. Dá para se ter uma ideia do que realmente está se falando dessa frase aqui, que é o skimming. Mas o scanning, ele quer uma tradução perfeita, com detalhes, ou seja, uma versão mais detalhada. Então, vamos tentar melhorar essa versão? Vejam bem, aí eu achei lá no Google, we, no Google, me deu a tradução de nós, em primeira pessoa, né, do plural. Logo, foi fácil traduzir use para usamos. Claro, né? Nós usamos. Cell phone também foi fácil. Nem precisei olhar no Google, porque já é bastante conhecido por nós. Então, ficou. Nós usamos baterias em celulares, câmera digital, watches, ainda não sei o que é, and, também não, diz, baterias, are, source, de energia elétrica. Notaram que eu troquei aqui? Eu coloquei, lá em inglês está o quê? Electrical energy. Eu coloquei energia elétrica, senão ficaria elétrica e energia sem sentido. Isso aí é fácil de você, né, fazer essa versão. Vamos melhorar mais essa versão? O que aconteceu? Eu procurei lá no Google, que me mostrou watch, relógio de pulso. Logo, eu achei lá o plural, né, watches. Então, já descobri o que é relógio de pulso. And, achei lá também no Google e diz, achei estes. Então, é isso. Talvez você fique perdido se quisesse saber o plural de watch, ser watches. E também ficaria meio confuso na diferença do uso, né, de this, that, does, que são pronomes demonstrativos. Ora, realmente, para o inglês técnico, é mais fácil você procurar no Google e pegar essa tradução. E não ficar querendo saber profundamente sobre isso, porque aí ia se envolver muita coisa. Tipo, what, que está aqui no plural, em inglês, as palavras terminadas em S, SS, SH, CH, X, Z e O plural é só colocar ES. Por isso você viu que o plural de watch seria watches, com esse ES aqui, porque ele termina em CH. Também, baterias que você viu ali, né? Substantivos terminados em Y e precedidos de consoante, tipo barriers, baterias. Baterias aqui seria no singular, terminado em Y, precedido de consoante. Então, o plural desses substantivos terminados em Y e precedidos de consoante, você troca o Y e acrescenta ES. Então, o plural dos substantivos em inglês é muito complexo. Também tem o plural dos substantivos irregulares, etc.,
que não é o nosso caso aqui. Entenda, o inglês técnico visualiza o quê? Não há tradução na íntegra, você não precisa ter o conteúdo gramatical perfeito. Basta você fazer uma versão, não é uma tradução. Então, e aí, quando fui procurar no Google a tradução de are, achei está, estão, são, também apareceu esse verbo aqui, ó, is, como está. O correto no inglês técnico é se concentrar apenas nas técnicas e substituir o apropriado para a sua versão. Aí ficou assim. Então, ficou assim. Nós usamos baterias em celulares, câmera digital, relógio de pulso, e estas baterias são fontes de energia elétrica. Source, eu procurei no Google fontes muito conhecidas de vocês, porque vocês já estão no curso, fazendo um curso técnico, e o que mais vocês veem é essa palavra aqui. Vê se vocês lembram disso. Source, fonte. Claro, eu coloquei fontes, né, no plural, apesar que no texto também estava, né, no plural. Agora, o que preocupa foi vocês, o que me preocupa é vocês ficarem perdidos, né, quando vocês viram no texto, né, o verbo to be, essa parte aqui, ó, are, e foram procurar lá no Google, né, e viram lá a tradução dele, e apareceu também is. Esse é o verbo to be. O verbo to be, nós temos am, is e are. Ele muda na primeira, na terceira pessoa, na segunda. Então eu tenho aqui, ó, não sei se vocês lembram disso, ó, I am, eu tenho aqui, ó, he, she, it, is, tenho you, we, e daí, o que? Are. Mas vocês não precisam se preocupar com isso no inglês técnico. Apenas usar sempre is para o singular, que sempre vai ser, né, lá para você é, ou então está, e are para o plural, que também vocês vão traduzir, sempre vai traduzir como são, ou então estão. Senão vocês vão acabar partindo para o inglês comercial. É isso. E vocês vão poder encontrar isso tudinho lá no site, na área do aluno. Até a próxima.